Sabe aquela sensação de estar soterrado de informação, mas ao mesmo tempo completamente perdido? É sobre isso que a gente vai conversar hoje. Vamos mergulhar numa ideia muito forte do professor Paulo Cassiano, resumida num título bem impactante: Nada pode parar o que está por vir. A tese é que estamos na iminência de uma virada de chave gigantesca na nossa consciência. Mas o que isso quer dizer na prática? Bora descobrir. Pois é, esse é o grande paradoxo do nosso tempo, né? Nunca na história tivemos tanto acesso a tudo. Dados, notícias, opiniões de todo tipo, literalmente na palma da mão. E ainda assim, parece que a confusão e aquela sensação de estar desconectado só aumentam. A grande pergunta que fica é: como que, com um oceano de respostas disponíveis, a gente se sente cada vez mais à deriva? E aqui está o pulo do gato. O problema, veja bem, não é que falta informação. Pelo contrário, o verdadeiro desafio é o excesso de informação que a gente consome meio que no piloto automático, sem ter consciência do que está fazendo. Porque, vamos combinar, uma coisa é só engolir um monte de dados. Outra, completamente diferente, é entender de verdade o que está por trás de tudo isso. Ok, para a gente entender como é que chegamos nesse ponto, o primeiro passo é olhar para dentro. É isso mesmo. A gente vai explorar agora aqueles mecanismos de defesa que a nossa própria mente cria, sabe? Eles funcionam como umas barreiras que nos impedem de ver a realidade bem como ela realmente é. O primeiro desses mecanismos é a tal da dissonância cognitiva. E olha, isso não tem a ver com ignorância, não. É pura autoproteção do nosso ego. Pensa assim, imagine alguém que é fã de carteirinha de uma marca, defende com unhas e dentes. De repente, aparecem provas de que essa marca faz algo muito errado. O que é mais fácil, atacar quem trouxe a notícia ou admitir que estava enganado esse tempo todo? Pois é, a mente, para evitar o desconforto de estar errada, simplesmente nega a informação nova. E é isso que torna o conceito tão humano. A dissonância não é só um bug no nosso sistema lógico. Não, é uma resposta a uma dor emocional real. Nossa mente cria essas muralhas porque, vamos ser sinceros, admitir que a gente foi enganado ou que acreditou numa mentira, isso dói, e dói muito. E essa dissonância, quando se aprofunda, pode levar a um estado ainda mais sério: a cegueira cognitiva. É aquele ponto em que a pessoa até vê os fatos, mas não os enxerga de verdade. Ela ouve as palavras, mas não saca o significado real. É como viver dentro de uma bolha mental, sabe? Uma bolha feita das próprias crenças, dos medos, e de lá de dentro fica impossível ver o que está rolando do lado de fora. Aí fica a pergunta: mas por que alguém escolheria ficar nesse estado? A resposta é simples e complicada ao mesmo tempo. Porque sair dessa bolha exige uma coisa: responsabilidade. A responsabilidade de pensar com a própria cabeça, de enxergar por conta própria e bancar as consequências disso. E isso, convenhamos, dá um medo danado. É muito mais cômodo ficar na segurança do que já se conhece, mesmo que seja uma prisão. Beleza. Agora vamos dar um zoom out. Porque esse fenômeno todo não acontece só no nível individual de cada um. Quando essa dissonância e essa cegueira se espalham, quando viam a norma, a gente sai de uma crise pessoal e entra num verdadeiro colapso cognitivo coletivo. E aí os reflexos são globais. E os sintomas? Os sintomas a gente vê todo dia no noticiário: guerras, colapsos econômicos, aquela polarização que parece que vai rasgar o mundo no meio. Segundo esta análise, nada disso acontece por acaso. Não são eventos isolados. São, na verdade, o reflexo do lado de fora de uma consciência coletiva que se quebrou em 1000 pedaços, que já não consegue mais sustentar um mundo coeso. Mas é aqui que vem a virada de chave. E se todo esse caos que a gente vê não for aleatório? E se não for só destruição sem sentido? A proposta aqui é que esse caos é pedagógico. Sim, ele tem um propósito: ensinar. Ele está aqui para esfregar na nossa cara as falhas do sistema antigo, para quebrar de vez as ilusões que já não fazem mais sentido. Então, a escolha que está na mesa é basicamente esta. De um lado, a gente tem a ilusão. Ela é confortável, é familiar, mas não deixa de ser uma prisão conhecida. Do outro lado, a gente tem a verdade. Ela pode ser desconfortável, desafiadora, às vezes até doer, mas no final ela é libertadora. É a chance de uma liberdade que a gente nem sabe como é ainda. E um ponto crucial aqui é entender o seguinte: o desmoronamento do velho sistema não seria por causa de um plano maligno ou maldade pura. Seria mais uma questão de incompatibilidade. Pensa num software antigo tentando rodar num computador super moderno. Não rola, né? A ideia é que a consciência humana está mudando de frequência, está subindo de nível, e as estruturas antigas, bom, elas simplesmente não aguentam mais essa nova vibração.
E é isso que nos traz para a parte final e talvez a mais esperançosa de toda esta análise. Agora a gente vai focar na mudança que, segundo essa visão, não só já começou, como é simplesmente imparável. É o amanhecer de um novo estado de consciência. Se a gente olhar para a história, qual foi sempre a principal ferramenta de controle? O medo, sem dúvida. Uma população com medo é uma população que obedece, que não questiona. Só que parece que o jogo está virando. Algo está mudando. A eficácia do medo como ferramenta de manipulação está, aos poucos, perdendo a força. Sabe aquela pulga atrás da orelha? Aquele sentimento de que as narrativas oficiais, as explicações de sempre, simplesmente não fecham mais a conta? Então, de acordo com essa linha de pensamento, isso não é sinal de confusão. Muito pelo contrário, é a inteligência intuitiva dando sinal de vida. É a percepção de dentro começando a falar mais alto que a programação que veio de fora. Então, o que fazer diante disso tudo? Qual é o caminho? A proposta aqui é um convite para seguir 3 passos. Primeiro, ver com lucidez, ou seja, observar o mundo sem cair na armadilha do ódio ou da superioridade. Segundo, investigar com discernimento, analisar as coisas com calma, sem reagir no impulso. E terceiro, e talvez o mais importante, agir com responsabilidade. Parar de terceirizar a nossa percepção e trazê-la de volta para cá. E isso nos leva a um ponto que é fundamental. A grande virada que este tempo está pedindo não vai vir de fora. Não vai ser um líder carismático, um salvador da pátria. Esquece. A transformação depende do amadurecimento de cada pessoa, do surgimento de indivíduos conscientes, que batem no peito e assumem a responsabilidade por si mesmos. No fim das contas, a tese central é essa. O maior campo de batalha não é lá fora. Não está nas ruas, não está nos governos. Ele é interno. A verdadeira revolução da nossa era acontece dentro da gente. É a vitória nessa batalha interna que nos dá a força para navegar por toda essa turbulência externa. E para fechar, fica aqui uma reflexão. Conforme este mundo construído em cima de ilusões vai desmoronando, a grande questão não é se as coisas vão mudar. Isso já está acontecendo. A pergunta de verdade é: estamos prontos para encarar o que é real, o que vai surgir desses escombros? Fica aí o pensamento. Valeu por acompanhar essa análise com a gente.